Fala, meus irmãos de camisa, mais atualizações de nosso Botafogo, mais novidades no dia de hoje. Tem renovação de contrato, tem proposta que tinha sido rejeitada de 33 milhões. Tem o John Textor aí colocando e vindo a público, colocando a UOL na chapa, né? O famoso ditado. Galera, tem muita informação, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito aqui nesse canal, se você for um botafoguense, se inscreva, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de comentar de qual lugar do Brasil você tá vendo esse vídeo, tá, galera? E assim que terminar a matéria, eu volto para atualizar vocês com todas as informações. Amanhã tem Botafogo no Brasileirão, vai receber o Mirassol. Esse é um jogo atrasado lá da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem sabe tudo de Botafogo é Lucas de Sena, vai contar pra gente agora. Tudo bem, meu camarada? Grande Escobar, tudo ótimo. E você? Muito boa tarde para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Botafogo se prepara para amanhã receber aqui no estádio Newton Santos, o Mirassol, um confronto direto pelo G4, já que hoje o Botafogo é o 6º colocado com 35 pontos, o Mirassol é o 4º com 38, mas uma vitória põe o Botafogo na 4ª colocação, ultrapassando o Bahia, 5º, e o próprio Mirassol, porque empata no número de pontos, e aí o Botafogo vai ter uma vitória a mais. Porém, para amanhã, o técnico David Ancelotti deve mexer mais uma vez na equipe. Até agora, em 16 jogos à frente do Botafogo, ele tem 15 escalações diferentes. Amanhã deve mexer de novo porque o Neto, goleiro que saiu com dores na coxa direita da partida contra o São Paulo, ainda sente dores e dificuldade de mobilidade. Ele ficou de passar por exames médicos hoje, eu falei agora há pouco com a assessoria do Botafogo, que ainda não divulgou o resultado desses exames. Então, para amanhã, o Léo Link é o provável goleiro titular. Botafogo que acabou de renovar com o Matheus Ponte. O fim do contrato dele era até o fim do ano que vem, agora vai até o fim de 2028. Esse jogo amanhã tem transmissão ao vivo do Premier para todo o Brasil. Um abraço, Escobar. E não precisa ser muito inteligente para saber disso tudo, que o Botafogo é maior do que o Crystal Palace, do que o próprio Lyon, do que o Molenbeek. Não precisa ser inteligente para isso. E olhando os números dos últimos anos, o Botafogo também foi muito melhor do que todos esses outros times que faziam parte da Eagle. Então, tá falando nada por nada pra gente ali. O torcedor do Botafogo quer saber de estabilidade. Ah, é? Você quer estabilidade? Estabilidade pro estabilidade? clube. É isso é que o Botafogo estabilidade? quer saber. Então olha esse número aqui. Vê se isso aqui é estabilidade. Começou a descer a montanha. Não é esse não, bebê. Esse, ó. Pior número de derrotas da era SAF. Começou a descer a ladeira e ele começou essa palhaçada em abril de novo. A gente adora o John Textor, figura icônica, carismática. Mas assim, as decisões erradas têm que ser colocadas. E aqui, olha aí, Fernandão. E será que não é porque o Textor ele é o rei do fato novo? Sempre quando algo ruim está acontecendo, ele cria um fato novo para tirar as atenções. A gente tem visto isso acontecer desde o ano passado com aquelas acusações de manipulação de resultado. Será que ele já não sabia? Deu aquilo? Oi? O que deu aquilo? Ele só pagou uma multa, ele teve que pagar uma multa. Porque era a mentira dele. Não era mentira, ele teria que provar e aí ele disse que ele não queria, tipo, ele não conseguiu provar. Explanar isso, colocar pra fora e deixou isso bem claro. Não dá pra você deixar na conta de uma IA decisões que tem que ser tomadas por seres humanos e que depois ele tem que comprovar isso. Enfim, já passou. Mas será que ele já não sabia desse problema e não criou um fato novo com relação à temporada começar em abril, algumas coisas parecidas com isso, para tirar todo o foco dos problemas que ele sabia que poderiam vir a acontecer e que estão acontecendo? Não sei, não duvido, mas o Botafogo é que está pagando por essas decisões equivocadas do próprio técnico. Se aqui fosse os números de 22... E comparando com os de 25, beleza. Mas é muito pouco tempo, de dezembro... Beleza, pouco tempo, né? De dezembro para 13 derrotas apenas, para já 21 derrotas em setembro. É uma diferença muito grande para um Botafogo que ano passado assombrou todo mundo com a bola que jogava. Então, assim, ele precisa parar de fato novo, de tarará, e reconhecer o seguinte, cara, beleza, ganhei tudo, fiz uma baita gestão, fiz o melhor ano desportivo do Botafogo. Não estou comparando lá com a galera lá de trás do Garrincha, porque a gente não acompanhou de perto, né? Gerson, etc., que eram muito melhores que os jogadores, são ícones, obviamente. Mas, assim, errei. Aqui no Brasil o couro come, a temporada pega fogo. Eu não posso falar externar para meus jogadores. Só se preocupe em abril. Que chega abril, tá todo mundo já com 4 meses o pau torando. Por mais que você não tenha ganho estadual, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que é aí que tá o erro. Porque, primeiro que ele se desfez de boa parte do elenco. Porque uma das falas do Textor o Botafogo vai vender muito para comprar muito mais. Fazer dinheiro, né? Fazer o caixa. Só que as reposições dele não foram à altura das que saíram. Pelo menos não funcionaram como quem deixou o clube. E ele continuou vendendo jogadores, depois de já ter dado errado, porque o Luiz Henrique e o Almada são os primeiros pontos que a gente vê e fala, isso aqui deu errado.
as reposições não foram à altura. O Arthur chegou, etc. O Montoro joga legal, mas não estão na altura dos que saíram. Até porque o Montoro é um garoto. E ele continuou vendendo. Não à toa, o Igor Jesus foi embora tem 2, 3 meses ali na janela do Mundial. Ele trouxe o Arthur Cabral. Enfim, continua repondo, mas ainda não está à altura daquele time do ano passado. Então, começar em abril já deu errado. Ô, Thiaguinho, pra ele fazer um time da altura do time de Botafogo de 24, meu irmão, vai ser difícil pra caramba, porque aquele time do Botafogo era muito acima, cara. Eu vou mais longe. O time de 24 teve o sucesso que teve pela experiência de 23. Porque tiveram alguns remanescentes importantíssimos daquele time de 23 que nem foram titulares, mas que faziam com que o elenco fosse um elenco equilibrado, forte e regular. Quando alguns não podiam jogar, os outros entravam. O Botafogo tinha um time muito equilibrado, com titulares e reservas. E por isso foi forte o suficiente para ganhar o que ganhou ano passado. E aí quando você... Pô, é legal, pô, o Almada e o Luiz Henrique são caras que fizeram um ano maravilhoso, que chegaram no meio da temporada. Só que outros tantos que foram tão bem foram embora. O normal não é isso, Ninguém fala mais do Júnior Santos. Que foi um cara fundamental, imprescindível, que nem joga no Atlético Mineiro. Ele tá sendo escorraçado no Atlético Nem joga no Atlético Mineiro. Ninguém quer ele lá, e quando ele entra, ele é vaiado, tá Nem bem? joga no Atlético Mineiro. Não, e tudo bem, faz parte do trabalho. Só que o Botafogo, ele não pecou só quando saíram. O Júnior Santos o Galo pagou muito dinheiro? Muito dinheiro. E pra idade, o Botafogo alegou pela idade do atleta, pelo que poderia ganhar financeiramente no futuro. É uma frase meio clichê e que muita gente discorda, mas prova que a vida não é só grana, né? Que às vezes você tem que ter umas decisões pensadas. E nem quantidade, né? Porque vão vender muito pra contratar muito mais. Aí contratou muito mais, mas é um qualidade que ele tinha. Bom, galera, vamos lá em primeira mão aqui para falar para vocês. O Jornal Espanhol colocou aí em dúvida a permanência de David Ancelotti no nosso Botafogo. E colocaram, se meteram em encrenca. Se fosse aqui no Brasil, né, a gente usa... Nós pessoas usam muito palavrões, né, velho? Não vou dizer a imprensa em si, não coloco a pública assim, mas usam outras palavras mais ofensivas, tá? Então, assim, eles colocaram aqui que ele tá se metendo em encrenca e a permanência dele no Botafogo tá meio balançada. E realmente, galera, mas olha só. É claro que o Botafogo não vai vir a público dizer que tá pensando em demitir o técnico, então tá meio balançado. Eles não vão vir. Se ele vir a público para falar sobre o treinador, vai falar ou que fica ou que sai. Entendeu? Botafogo, cara, clube nenhum no mundo coloca. A gente tá pensando em demitir. Não tem isso, não existe. Então, assim, ou ele tá fixo a público, ou ele vem a público e é demitido, como eu falei pra vocês. Então, assim, mas no momento, acredito que já esteja circulando lá nos bastidores do nosso Botafogo a possibilidade da demissão de David Ancelotti. Porém, o Textor sabe onde errou, como ele mesmo falou, que tem uma lista de 20 erros que ele cometeu nesse ano. E ele sabe que se demitir agora, ele tem que trazer um técnico em tempo recorde. Entendeu? Então, assim, para ele ser demitido agora, do dia pra noite, o Botafogo já tem que ter outro nome encaminhado. Tá bom? Então, pode ser que a qualquer momento chegue um novo treinador no Botafogo, ou pode ser também que o David continue até o fim do ano. Porém, com os erros que ele tá cometendo, eu duvido muito que ele se segure mais tempo no Botafogo. O Botafogo precisa de um planejamento dentro de campo e fora de campo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Dentro de campo, o David Ancelotti não tá resolvendo os problemas. Coloca tudo errado, tá? Como eu falei em diversos vídeos, venho falando, tá mexendo errado, bota elenco errado, mexe todo o jogo em uma formação, coloca jogadores em posições que não dá para atuar, ou seja, ele tá quebrando o time do Botafogo pouco a pouco. Aí vamos lá. Sobre a renovação que eu falei para vocês, o Botafogo conseguiu renovar com o Matheus Ponte até 2028. E assim, não foram citados os valores da renovação do atleta, mas o Botafogo já tinha rejeitado 33 milhões de reais no jogador. Acho que foi o Al Jazeera que quis contratar o atleta, tá, galera? Foi rejeitado 33 milhões de reais. Acho que foi no mês passado, uma proposta do clube lá do Catar, dos Emirados Árabes, não sei. Se eu bem não me engano, foi o Al Jazeera. Então o Botafogo conseguiu renovar. Na minha opinião, o Matheus Ponte tem muito potencial, um grande jogador do Botafogo. Tem o Vitinho também, né? Que é novo. O Vitinho acho que vai sair no final do ano, eu não sei. Mas pode ser que saia do Botafogo no fim do ano e dificilmente fique. Outra coisa que eu quero preparar vocês, assim, eu vou falando aos poucos, né, galera, durante o restante da temporada, mas o Botafogo vai vender diversos jogadores. Não esperem do Botafogo segurar Savarino. Cara, eu ainda tenho dúvida se o Botafogo realmente vai segurar o Alexander Barbosa, tá? Duvido muito, mas vamos ver. Porém, o Textor sabe que se dissolver de todo o time para trazer um time entrosado do nada, não vai conseguir. Vocês lembram da nossa expectativa em 2022, 2023 parece, né, galera? Eu não lembro ao certo. Quando o Textor chegou e já montou aquele elenco, a gente achou que tava com o melhor elenco, pegamos o Corinthians no início do Campeonato Brasileiro e tomamos 3-0. A gente viu que não é bem assim. Beleza? Então, assim, o Botafogo vai desfazer muitos jogadores aí, vai ser desfeito, mas acredito que o Textor, da forma que a gente vai falar agora aqui, sobre o que eu vou falar,
ele possa trazer um elenco muito competitivo, bem mais do que já tem. Muitos erros teve, então agora tem tudo para acertar, ele já sabe onde errou. E vamos lá, o John Textor, ele contestou uma reportagem da UOL e diz ter boa relação com Marlon e garante que disputa na Eagle acabou. E diz que não há luta pelo controle. Bom, esse Marlon que ele está falando é Christopher Marlon, que é diretor independente da Eagle. Porém, galera, é aquela conversa, né? A gente sabe que a UOL, bom, eu não dou muito crédito à UOL. As postagens da UOL sempre foi contra o Botafogo, postam muita coisa sem saber, postam muita mentira. Mas o que acontece em meio a isso tudo? É simples falar para vocês, ó. O John Textor também não vem sendo bem realista com as coisas do nosso Botafogo, tá, galera? Ele fala muita coisa, fala... Bom, em boa parte sim, tem muito acerto, não dá para negar. Mas muitas promessas do Textor acabaram no que acabaram agora nesse ano. Bom, dá para ver que ele pelo menos não tinha um bom entendimento do que é o futebol brasileiro, devido ao planejamento que ele fez desse ano. Ele achou que a arrogância e o ego venceriam tudo, e não é bem assim. O clube tem que ter ambição dentro de campo e fora, mas não só com palavras. Então ele foi lá no Instagram dele, ele postou algumas coisas, né, colocando ali que era mentiroso e tal, mas ele deixou frisado que, ó, controlador da SAF do Botafogo, John Textor, rebateu reportagem da UOL publicada nesta segunda-feira que falava da manifestação da Eagle, rejeitando encerrar o processo judicial. Lembrando, a Eagle colocou que ainda há luta pelo controle e que a Eagle queria o Christopher Marlon, como foi falado aqui agora, no controle da SAF do Botafogo. John Textor já colocou, respondeu dizendo que não, que a briga pelo controle não tem. E que ele sempre foi acionista majoritário e vai ser dono das ações dele e tudo. Porém, não dá para entender por que teve tanta revolta dos diretores. Como é que você monta um negócio? Tem investidores ali, investidores aqui. Se o investidor não tá gostando, cara, de algo, o correto é o investidor se retirar. Não dá para entender como que o Textor chegou nesse limite. Entendeu? Então, assim, como eu já venho falando, a única explicação para isso é que o Textor pega o dinheiro dos outros, colocam, e quando dá errado, ele não vai lá e não cumpre. Tá? Tipo, você quer seu dinheiro de volta? Toma aqui, tá aqui, então vai embora. Então não tem isso. Então, assim, não dá pra mim ter 100% de convicção do que falar pra vocês relacionado a isso, porque a gente não sabe. Você viu que a UOL, que é profissional, colocam muitas mentiras ainda, quem dirá nós que não temos acesso a nada lá dentro. Então, fica difícil de explicar. Uma coisa não pode negar. O John Textor, eu não vou dizer a vocês que eu sou 100% a favor do momento atual do Botafogo, o John Textor continuar fazendo escolhas premeditadas dessa forma. Mas também não vou dizer a você que eu sou a favor do John Textor sair, cara. Não é isso. Jamais. Claro que eu quero o John Textor, porém a nossa torcida tá dividida. Então, assim, o John Textor agora, para ganhar a torcida, vai ter que mexer os pauzinhos ali da forma correta. Não dá para continuar dessa forma. E tem outra matéria aqui. Depois de colher sucesso, o Botafogo vive outro lado do ineditismo e precisa parar com experimentos. Realmente, é isso que eu acabei de falar para vocês. O John Textor, ele tem que parar com os experimentos no Botafogo. O Botafogo não é um laboratório de ciências. Não é isso. O Botafogo, para buscar títulos, para ganhar dinheiro... Não, cara, um time não sobrevive só com vendas, cara. Isso é... mas vendeu mais de 1 bilhão no seu... Cadê o elenco, cara? Tem o elenco... O nosso elenco dá pra ver que é de meio de tabela, realmente. Se tivesse um comandante, podemos brigar ali por uma terceira posição, por uma quarta posição na tabela. Mas o nosso elenco é meio de tabela, cara. Não dá pra... o Danilo, uma andorinha só, não faz verão. Danilo, nesse último jogo contra o São Paulo, errou tudo. Na minha opinião... se o Danilo não tava bem no jogo, muda, coloca o Marlon Freitas, que é um dos melhores trocadores de passes do nosso Botafogo, um dos caras que mais acerta passes no Campeonato Brasileiro, vocês sabem disso. Porém, muita gente não gosta dele, eu não entendi até hoje o porquê. Dá pra jogar o Danilo, o Marlon e o Alan? Dá, mas é 3 volantes. Então, assim, onde o Botafogo perdeu nisso? Perdeu quando vendeu o Gregory, perdeu quando deixou o Danilo Barbosa ir embora. Danilo tem que ir, sei lá, velho, bom, não sei, velho, mas é porque, assim, opiniões são diferentes. A minha opinião, hoje, eu queria... Bom, não dá pra colocar o Danilo também como 100% de titular. Tem futebol pra isso? Tem. Mas tem que ter o Marlon ali pra organizar, tínhamos que ter um volante de pegada, que na verdade ficamos com o Newton. Newton é, assim, com todo respeito ao jogador, a quem gosta dele, mas o Newton ficou no Botafogo com o resto. Infelizmente foi isso, entendeu? Ele tá pagando o que foi o planejamento do Botafogo. Nós tínhamos o Danilo Barbosa e tínhamos o Gregory. Foi embora o Danilo Barbosa, foi embora o Gregory e ficamos com o Newton, cara. Alan não tem mais pique pra aguentar um moleque novo na frente dele correndo e dando drible. De jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. Então, assim, infelizmente, é isso. Mas o Botafogo tem que parar de fazer experimentos. O John Textor tem que parar. O Botafogo não é um laboratório de ciência pra você colocar o Ancelotti ali pra tentar ser um treinador. Não é.
Os jornais espanhóis, inclusive, esses últimos dias, vem sempre orientando, vem falando, né? E lá fora não é o UOL não, cara. Lá fora eles falam que realmente tem que ter falado. Então, assim, ou para com isso, ou o Botafogo vai viver nesse negócio aí, velho. Talvez um ano vem brigue por alguma coisa, talvez no próximo ano possa até ser rebaixado. Não sabemos. Escolhas ruins comprometem futuros. Então o John Textor tem que parar com isso e é começar a abrir o olho de agora. Se esse treinador não tá dando certo agora, você está vendo, com o elenco que ele tem, dá pra... Cara, pelo amor de Deus, velho. Não é menosprezando São Paulo, mas era jogo pra gente ganhar pro São Paulo. Se não tá dando certo contra, assim, clubes que tá com um elenco inferior, tá na hora de alguma coisa ser mudada. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Encontro vocês aqui amanhã. Tamo junto. E é nóis.